Então nós vemos aqui que Deus, ele odiou essa mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Olha como é que Deus odeia a mistura, a coisa de casamento, né? De crente com incrédulos. Essa mistura. Então quem são esses filhos de Deus aí que as pessoas falam que eram anjos? Não, não eram anjos. Os filhos de Deus foi a geração de Sete. Lembra que Caim matou Abel? Caim matou Abel. Então Deus deu uma semente no lugar de Abel, que foi Sete. Mas a semente de Caim já existia. Você conhece a história? Caim matou Abel. Então, e aí Caim casou com a própria irmã dele. Né? Com a própria irmã dele. E a geração de Caim, vocês sabem muito bem que Caim foi filho da serpente. E isso é claro, porque fala que ali em Gênesis 5 fala que Enoque foi o sétimo depois de Adão. Enoque foi o sétimo. E também lá em Judas 1,14 fala isso, que Enoque foi o sétimo depois de Adão. E se Caim fosse filho de Adão, Enoque seria o oitavo. Aí você fala, mas e Abel? Não conta Abel? Abel não conta porque ele não teve genealogia. E não podia contar Abel, porque ele não tinha filho, não teve filho, morreu, foi morto por Caim. Agora, se Caim sendo o primogênito, se ele fosse o filho de Adão, seria o primogênito, ele tinha que ser contado na genealogia de Adão, e nunca foi. Você não encontra no lugar do Nabi falando que Caim veio de Adão. Mas isso é uma revelação também, né? Do sétimo anjo. E está ali, claro, ali na Bíblia. Né? Não é que o Nombrando inventou isso. Isso está ali em Gênesis 3. Ali você vê que a serpente não anda. A serpente não. Ela não rastejava, melhor dizendo, mas passou a rastejar. Deus chegou ali, amaldiçoou ela completamente, virou um réptil. Mas ela não era réptil antes. Ela andava ereta ali, né? Conversava, tinha um lugar para uma alma. Era tão procurada o elo perdido que a ciência tanto procura, né? Mas Deus amaldiçoou tanto ela que não parece nada com o ser humano hoje. Né? Mas lá no princípio ela parecia inteligente, era um ser, uma raça inteligente que foi amaldiçoado porque cedeu lugar para Satanás. Para Satanás. Então esses homens que eram grandes, né? Eram seres grandes, né? Então lá no princípio houve realmente uma mistura do ser humano com o animal. Isso é uma coisa ali que até a ciência já sabe disso. A própria ciência sabe que lá no princípio teve somente uma mulher como nossa mãe, né, lá no princípio. Mas teve dois pais diferentes, que foi Caim, né, que foi a serpente, melhor dizendo, e Adão. Até a ciência já consegue visualizar isso. A ciência talvez descubra a verdade antes desses religiosos, assembleianos, batistas, protestantes, né, descobrirem sobre esse assunto aí. Mas por quê? Porque eles são cegos, né, mesmo cegos. Então esses filhos de Deus foram filhos de Sete, né, de Adão. Adão gerou Sete. Então esses filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e começaram a pegar para si mulheres. E Deus odeia essa mistura que acabou com aquele mundo. Né? E hoje é a mesma coisa, Deus não suporta crente casando com incrédulos. Vamos ver alguma escritura que Deus combate isto? Né? Deixa eu ler aqui, aí cada um de vocês dê um versículo, por favor. Eu vou ler aqui Deuteronômio 7:3, onde fala... Deuteronômio 7:3. Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos. E não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria, né? Se você casa com o incrédulo, ele vai buscar outra coisa, e vai convencer você a seguir o caminho errado. Filho de Deus, mas isso não é possível. Aconteceu até com Salomão, sabia disso? Eu encontrei isso aqui, Salomão 11, Salomão, né? Primeira Reis fala isso, que até Salomão cometeu esse
esse erro. Salomão, o grande sábio Salomão, olha como é que a coisa é perigosa. Não, eu sou muito forte. Ninguém vai conseguir me convencer porque eu sou um homem sábio. O homem mais sábio do mundo é Salomão. Salomão, gente. E ele cometeu esse erro. E as mulheres conseguiram desviar ele do caminho de Deus. Quanto mais nós, né? Vamos ser sábios, irmãos e irmãs. Né? Vamos ser um pouquinho sábios. Não muito igual Salomão, né? Mas um pouquinho. Né? Mas igual a ele, mas que sabendo que ele tinha. Olha só as coisas como é que funciona. Olha só. Então não é ser sábio, não. É ser o quê? Submisso a Deus. Deus fala, não misture, né? Não faça tal, não case com incrédulos. Né? Não case. Então se for para ficar solteiro, vamos ficar solteiro. O casamento não é felicidade, que todos pregam por aí, não. Que para ser feliz você tem que casar. Tira isso do seu coração. Ah, não, eu tenho que casar para ser feliz. Não tenho que casar. A felicidade é Cristo, Jesus é a nossa felicidade. Amém, é verdade. 1 Reis, está em 1 Reis. 1 Reis 11. Vamos ver se eu acho aqui. 1 Reis 11. Achei, 1 Reis 11, do 1 ao 9. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e a elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir aos seus deuses. A essa se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Tá vendo? Amores. Ele tinha amores. Tá vendo? Viu como é que esse amor é, gente? Esse amor, olha que amor. Que amor que é esse? Você acha que Deus coloca amor no coração de um homem por uma incrédula? Por favor, isso não é amor genuíno, não é amor de Deus. Vamos parar com a coisa de amor. Amor, eu amo ele, eu amo ela. Mas como, gente? Que perverteram o coração de Salomão. Abra seus olhos agora. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Davi não, né? Davi seguiu certinho isso, não casou com essas mulheres incrédulas. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, e a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto, e a abominação dos Moabitas sobre o monte. Assim fez ele. Olha o que as mulheres fizeram com Salomão. Vamos agora ler Malaquias 2:11. Malaquias 2:11, por favor, Moisés. Você vai ler Malaquias 2, versículo 11. Por favor, pode ler, se já tiver aí. Aí mesmo, pode ler, aí mesmo. Judá tem sido desleal, e abominações se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se cansou com filha de Deus estranhos, com a filha de Deus estranho. Se casou, né? Se casou com... Amém. Com essas mulheres que tinha Deus estranho, né? Irmão Léo, você lê, por favor, Neemias 13, 23. Isso, Neemias 13, versículo 23 ao 27. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas.
E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Amém. Amém. Neemias. E também, Esdras também 2, 9, Esdras 9, do 1 fala assim: acabada pois essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado do povo dessa terra, seguindo a abominação dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a linhagem, tá vendo? O mesmo pecado lá do começo, se misturou a linhagem, os filhos de Deus com as filhas dos homens, novamente o mesmo pecado, e nessa era não é diferente, é a mesma coisa, misturou as sementes. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça, da minha barba, e sentei-me atônito em saber que essa coisa horrível tinha acontecido no meio do povo de Deus. Misturaram a semente, por isso que o mundo está nessa condição horrível, pecaminosa que está hoje. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, um profeta envergonhado, né? Como que Mombrana sofreu nessa última era, condenando as mulheres, né, imundas, né, mulheres, né, com pinturas, com roupa de homens. Como que o Mombrana sofreu, né? Como os filhos de Deus sofrem nessa era, com o pecado, com as coisas, né? Pai vendo seus filhos dessa maneira, vestindo roupa de homem, suas filhas, seus filhos usando essas roupas curtas, short, né? Como que os filhos de Deus sofrem nesse mundo? Mas homem, mulher, cristão, você tem que levantar contra isto. Não importa se é sua filha, se é seu filho. Amém. Você nunca pode dar apoio para essas coisas. Quando um filho, uma filha vier falar que estão amando incrédulos, você tem que se levantar ali e ser contra isto. Amém. Jamais dar apoio para uma coisa desta. Mas sempre estar ali, porque o Mombrana falou: só vai casar com a minha filha quando tiver o Espírito Santo. Quando você tiver o Espírito Santo, falou para aquele rapaz que queria casar com a Rebeca. Qual o nome dele mesmo? George Smith, né? Você vai casar quando você tiver o Espírito Santo. E assim os pais também jamais dar apoio, né, a esse casamento misto, incrédulo. Amém. Desde os dias, né? E no capítulo 10 ele também fala: e enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Quem dera se esse Brasil também, esse mundo, né? Esse momento que essas igrejas estão tão longe de Deus, esses tabernáculos da vida
estão tão distantes de Deus. A mulher corta o cabelo e os homens não fazem nada. E os pastores falam que eles não podem fazer nada, não podem casar novamente. Uma mulher fala, né? E a igreja está caída nessa condição. A mulher corta o cabelo e fala para seu marido: você não pode fazer nada contra mim, você não pode casar. Porque o pastor falou que você não pode casar. Mas quando veio a revelação para o Mão Branco, 65, Amém. com a coluna de fogo, Mão Branco então falou: eu pensava que o homem não podia casar, nem a mulher. Mas não, a mulher pode, o homem pode, melhor dizendo. O homem pode casar, mas a mulher não pode. Essa revelação veio para ele em 65. Até 64 ele ainda não via isto. Mas em 65 Deus revelou isso para ele. O homem pode casar de novo, mas a mulher não pode. Mas as igrejas estão caídas, igrejas que se diz a mensagem, que se diz tabernáculo, estão todos caídos. Quem dera que eles abram seus olhos antes de é tarde demais. Como esse povo aqui, essa multidão aqui que estava ali e chorou com Esdras. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. O homem levantou e falou: ainda há esperança. As igrejas estão todas caídas da mensagem, que se diz da mensagem, não são da mensagem. Estão caídas. Não prega a terceira puxada para o povo. Não prega o véu, a visão da tenda. Não prega o que o sétimo selo não foi revelado. Engana falando que o sétimo selo foi revelado. E outros grupos vêm com a mentira e falam que o Mão tem que ressuscitar para revelar os 7 selos, 7 trovões. Sendo que o Mão ali, naquele dia que os selos foram abertos, os 6 selos, ele falou, quando eu ouvi, a voz falou: o sétimo selo é os trovões. Será tocado os trovões serão tocados no sétimo selo. No sétimo selo serão tocadas essas vozes. Isso não será dado a conhecer a ninguém, mas naquele dia tocará na mera vinda de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então as igrejas estão caídas, os pastores estão falando que o dízimo é deles. Estão comprando carro, fazendo, juntando bens materiais com o dízimo do Senhor, e o povo todo estão ali sendo enganados. E são cego e alto cego, ambos cairão no abismo. Porque o Mão falou que o pastor não é o dono do dízimo, ele é o administrador. O administrador não é o dono, não pertence a ele é o administrador, administra para o reino de Deus. Amém, Senhor. Então a igreja toda está caída. Quem dera que não acontecesse isso aqui também. Há esperança ainda. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e façamos conforme a lei, conforme a palavra de Deus, né? Vamos fazer conforme a palavra de Deus. Agora vamos ler Josué. Você lê, por favor, para nós? Josué 23, do 12 ao 13. Amém, Senhor. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações diante de vós, mas vós serão por laço e rede e açoite às vossas costas. Então 13. 12, 13. E espinhos aos vossos olhos, até que pareçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Amém. Amém. Agora 2 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios 6, 14, 15.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Está vendo aqui? Não vos prendais a um jugo desigual. Né? Um puxa para um lado e o outro a puxar para o outro. E os filhos que nasceram, como está em 1 Coríntios 7, os filhos que nasceram não serão santos. Não serão santos. Por quê? Porque a coisa toda se torna mundana. 1 Coríntios 7, do 10 em diante, nos fala que todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, porque de onde sabe, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher, está vendo? Então, se a pessoa não quer se afastar, se apartar, se quer ficar junto, né? Amém, é maravilhoso isso. Também no versículo 39 desse capítulo mesmo, está escrito que... 39. Está escrito: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Está vendo? Amém. Que seja no Senhor, ou seja, cristãos, né? Que seja no Senhor, né? No Senhor. Agora, para terminar, deixa eu só ler aqui uma mensagem aqui. Uma igreja enganada para o mundo, uma igreja enganada pelo mundo, né? Pelo mundo, no parágrafo 9. Sansão progrediu, ele era um grande homem, até que ele começou por assim dizer, nós chamaríamos fazer malandragem em volta, até que ele saiu de seu próprio território. E a igreja dirigiu-se bem e foi tudo bem, até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar. E ele não estava flertando com moças moabitas, ele começou a flertar com uma moça filisteia. Olha o fim de Sansão. Como que Sansão, né? Olha a escolha que ele fez. Casar com uma mulher daquela índole. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos, é onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter como Sansão companhia más, né? Más companhias. Os pais jamais devem, né? Deve dar qualquer tipo de apoio às más companhias. Deve ser sempre o contrário. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas, né? Arranjou problemas. É aquela mensagem, né, irmão? Escolhendo uma noiva. Jamais escolher esse tipo de mulher para casar. Mulheres mundanas, mulheres que não são submissas. Na mensagem, por que não somos uma denominação, no parágrafo 195, o Mobrano nos fala um caso interessante aqui de um rapaz chamado Wesley. Ele era um cristão e foi bem até que casou com uma mulher que não era cristã. Era uma incrédula, né? 195. Agora podemos dizer a você porque tomamos a comunhão. Dizer a você que realizamos, né? Mas nós aqui não, deixa eu ver. Porque somos uma denominação 206, eu estou no outro aqui, 206, aqui. Eu tenho um irmão, um bom amigo, gosto de mencionar o seu nome aqui.
ele é um irmão pregador. E esse irmão pregador, seu nome é irmão Rasmussen. Muitos de vocês, ministros assentados aqui essa noite, têm o nome dele em seus papéis. É aquele interdenominacional de Chicago. E olha, ele tinha um rapaz, ministro, foi e se casou com uma moça católica. Começou assim. E ia fazer isto, fazer aquilo e aquilo outro. E acabou se metendo em apuros. Então o pai dele foi até ele e disse: agora, olhe, filho, você vai se reconciliar com seu pai. Com seu pai, ele havia chamado a igreja dele de um bando de santos roladores do seu pai. Ele disse: agora, olhe, você vai acertar aquela coisa com essa igreja, né? É o mesmo que as mulheres de Salomão fizeram. Começaram a levar ele para o caminho errado. E aqui nós vemos que o pai desse Wesley, né, entregou a carne dele para Satanás, para a salvação do seu espírito. E deu para ele um prazo de 30 dias para acertar com a igreja. Só que esse rapaz não veio nos 30 dias. Então o pai com a igreja entregaram ele para Satanás, segundo 1 Coríntios capítulo 5. Paulo também entregou aquele rapaz que saía com a madrasta dele. E em 2 Coríntios 2, 11, aquele rapaz retornou. E esse Wesley também, depois, retornou também. Né? Ficou doente, quase morreu, e acertou a vida com Deus. Mas eu estou falando isso por causa desse casamento de crente com incrédulo. Né? Isso aí, realmente, né, é contrário à palavra de Deus, como você pôde ver aqui. Amém. Eu acho que era isso mesmo que eu tinha que falar hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos então agora fazer uma oração. Amém. E despedir a igreja nessa noite. Irmão Leonildo, você despede, por favor, a igreja em oração? Amém, Senhor. Pai Celestial, Deus Santo, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que temos estado, Senhor, ouvindo a Tua voz. Pai Celestial, rogamos que Tu continue estando com cada membro da Tua igreja eleita, não se encontra cada um deles, ó Pai. Rogamos que Tu seja conosco, Senhor, no decorrer dessa noite, também conosco. Também esteja conosco no decorrer dos próximos dias, se Tu ainda nos permitires, ó Pai, aqui estarmos como testemunhas, Senhor, daquilo que foi a Tua manifestação, Senhor, feita literal, nesses últimos dias, Senhor, e daquilo que é a Tua voz, Senhor, a Tua mensagem está nos guiando, nos dirigir. Em nome do nosso Senhor Jesus, a Ti nós